Mas vamos lá, vamos falar sobre Gladiador. Gladiador, Medina? Bora falar de Gladiador. Gladiador 2. E aí, vocês assistiram? Mas e o 1? O 1 é um... Bom, primeiro Gladiador... Vai, começa do começo. Gladiador vamos do 1. É um clássico de 2000, tá? É um clássico absoluto do cinema. Virou um clássico, né? A gente chama de um clássico moderno, porque é um clássico dos últimos 30... Dentro dos últimos 30 anos. Mas já é um filme que ficou. Aliás, um filme que ganhou vários Oscars e é um dos raros filmes populares, filmes que continuam clássicos que ganharam Oscar, porque... Nos últimos tempos, tem muito filme que ganhou Oscar que depois ninguém lembra, né? Então, o Gladiador entrou pra história. Entrou pra história. É um clássico. Top. E aí resolveram fazer uma continuação agora. Gladiador 2. Precisava? Não. Não precisava ter. Não precisava, né? Já começou polêmico, então. Não precisava. Agora, a questão de precisar... Porque o filme se conclui perfeitamente. Sim. É um filmaço por si só, Gladiador 1. Sim. As coisas se encaixam perfeitamente. Então, se for ver de uma necessidade narrativa, não tem necessidade de Gladiador 2. Gladiador 1 já terminava Teve início, muito bem. meio e fim. Início, meio e fim. Certo. Mas, queira ou não, é um filme que continua relevante e muita gente tem vontade de ver esse mesmo tipo de história no cinema. Então, quem não é da minha geração, que não viu Gladiador dentro de um cinema, quer ver uma nova história ou quer ver essa história no cinema. Então, eles lançaram aí Gladiador 2, continuando a história do primeiro Gladiador. E eu gostei. Foi sensacional. Eu achei bom, achei muito bom. Bem melhor do que eu esperava. O que vocês acharam? Gostaram? Eu achei sensacional. Ainda mais porque eles dão continuidade na história de um jeito muito massa, que é através do filho do gladiador. Olha aqui, gente, tem spoiler. Vocês vão assistir. Tem spoiler. Tem vai spoiler. Contar. Vai ter gente spoiler. Não guarda segredo não, meu irmão. Eu só não achei legal que ele... Não, tô brincando. E eu gostei bastante. Então, de um filme pro outro, dentro do filme, são 16 anos de gap, né? Que eles deixam de espaço pra contar a história. E o Lúcius, eu achei que ele só sofreu, sinceramente. Mas é assim, essa é a vida. Porque o Russell Crowe no primeiro Gladiador sofre... Na verdade, o Gladiador 2 ele acaba usando a fórmula do Gladiador 1. Então, no primeiro Gladiador, o Russell Crowe... Vou dar uma sinopse geral, vai. O personagem do Maximus, do Russell Crowe, ele é o principal general do Marcos Aurelius, o imperador. Que realmente existiu, tá? Muito imperador leal. de Roma. E ele, o imperador Marcos Aurelius, não confia no filho dele. O filho dele não tem perfil para liderança. O Cômodos. E seria o herdeiro do rei. E, na verdade, o rei Marcos Aurelius pretendia passar o reino pro Maximus. Exato. E não pro filho dele. O que, evidentemente, gera ciúmes no filho, que acaba assassinando o próprio pai. O spoiler de Gladiador tá valendo, né, gente? Faz 25 anos. Exato. E fora que isso acontece na primeira parte do filme, né? O Cômodos acaba assumindo, e não só isso. Ele manda assassinar o Maximus, que ele não consegue, e mata a família do Maximus. Sim. E o Maximus vai nessa jornada de vingança, e o primeiro filme é sobre a jornada de vingança dele. Gladiador 2, de certa forma, constrói uma jornada de vingança parecida, mas agora pro Lúcius, né? Que é o Paul Mescal que faz no filme. Só que aí o Paul Mescal seria, na verdade, o próximo herdeiro do rei Marcos Aurelius, né? Porque o Cômodos... Spoiler, né? Spoiler, gente. O Cômodos acaba morrendo no final do primeiro filme. O Lúcio seria o herdeiro, mas como a disputa de poder em Roma tá... Segundo o filme, né? Segundo a tese do filme, tá muito perigosa. A mãe dele, a Lucila, manda ele embora. Ele vai para uma outra... Ele acaba sendo criado numa outra região, casa, tem uma esposa. E essa região acaba também sendo dominada pelo Império Romano. Acontece aí alguma coisa com a esposa dele e tal. E aí também tem a jornada dele em busca de... Vamos lá, em muito busca de similar vingança. ao do Muito pai. similar. É muito similar, assim. É similar... Estruturalmente é muito similar. O próprio personagem do Denzel Washington
Medina Macrimus, né? Isso, Macrinos. A Medina é boa de nome, né? A Medina tá sabendo o nome de todo mundo aí do filme. O próprio personagem do Maximus tem um personagem parecido no primeiro filme, que também é o cara que seleciona gladiador. Tem uma que eram figuras muito poderosas, né? Que são treinadores de gladiador, tem visão de quem é bom, quem é ruim. Mas nesse filme ele tem um papel diferente, porque no primeiro filme ele é uma figura paterna, ele é uma figura boa, ele ajuda o Maximus, né? O treinador dele ajuda o Maximus. Sim. Inclusive, ele trabalha para tentar soltar o Maximus e acaba não conseguindo. No Gladiador 2 já não. Essa figura já acaba virando meio que um vilão da história. Inclusive, ele fala pra ele, né? Vai lá e ganha a multidão. Dê a eles o que eles querem. Então. Exatamente. E é isso. Essas são as duas histórias. As duas histórias são parecidas, assim, similares. E os dois filmes, na minha opinião, funcionam bem. Eu prefiro o primeiro Gladiador. Continuo, porque eu acho um clássico absoluto. Eu tenho um certo problema, e muita gente tem comentado isso. Aí, ó, a figura do primeiro Gladiador. Primeiro Gladiador que tem Russell Crowe e tem o Maximus, que a gente falou semana passada. Não sei figura parecida. Não sei se o vídeo tá indo da semana. Se o vídeo da semana passada tá indo mais próximo. Se não foi semana passada, foi ontem, gente. Em algum vídeo anterior aí. Temos o Joaquin Phoenix, que a gente falou sobre o Coringa, que é um atorzaço. E foi um filme, e o Gladiador 1 foi um filme nos bastidores dificílimo pra se fazer. Você sabe que esse filme foi feito sem roteiro. Sem roteiro. Eles iam escrevendo o roteiro conforme o filme ia acontecendo. Isso é uma das histórias mais incríveis do primeiro Gladiador. O pessoal brinca. O roteiro do primeiro Gladiador foi premiado com o Oscar de melhor roteiro. E basicamente não tinha roteiro. Eles reescreviam o roteiro durante o filme, porque eles tiveram um roteiro pré-aprovado. Aí na hora de filmar, eram tantas mudanças no roteiro que eles iam reescrevendo o roteiro. Então a história mudou muito durante as filmagens. E é impressionante, porque tem muito clichê, tem muita coisa que não é verídica e tal. Mas funciona maravilhosamente bem. É um roteiro que funciona muito bem. E inclusive o que eu ia falar é que ele foi muito mais difícil de filmar do que o Gladiador 2, porque a gente vive na era digital, né? Exato. Então a computação gráfica chegou num nível absurdo, então você consegue recriar tudo em computação. O Gladiador original, ele foi basicamente filmado ao vivo. O que torna ele, pra mim, visualmente ainda mais interessante, porque um dos problemas do Gladiador 2 pra mim é que ele é excessivamente dependente de computação. Então, queira ou não, quem assistiu o primeiro Gladiador, a cena clássica com os animais virou uma cena clássica do cinema épico, que é a cena da batalha com os tigres. Exato. Que tem as bigas, né? É bigas que chama aquilo lá? Que é aquela... aquela... segura ali nas correntes. Que você segura... E tem duas rodas, bigas, por isso que chama bigas, que são duas rodas, e que aí tem os gladiadores, tem o cara com os cavalos e com as bigas, e os gladiadores ali no meio, e também os animais, no caso, tigres, e tudo isso era real no filme original. Os cavalos que estão lá são reais, os tigres que estão lá são de verdade, e tem relatos de pessoas que foram atacadas. Foi uma confusão para conseguir filmar essas cenas com animais reais na época do primeiro Gladiador. Esse Gladiador 2 também tem cenas que eles tentam fazer cenas clássicas com animais. Não funciona. Não funciona igual. Tem como? Tem a cena dos macacos, tem a cena... Cachorro-cacos. Cachorro. Que é meio ridículo. Sim. Isso daí eu achei meio esquisito. Não combina muito, né? Não combina, e principalmente porque, assim, existiam mesmo... brigas que eles jogavam macacos junto com os gladiadores. Mas o filme, ele tenta usar macacos digitais. Essa é pra mim, a pior cena, mais mal feita é essa. Eles tentam usar macacos digitais, mas ao mesmo tempo, esses macacos digitais, eles dão uma alterada. Não parece real. Parece que o macaco tá possuído, não sei o que aconteceu. E aí você fala que... Ele mordendo o macaco? O que foi aquilo? É muito estranho, não parece de verdade.
Então, assim, tem também a cena já polêmica, que tá todo mundo debatendo online, a cena das batalhas náuticas, Sim. que tem tubarões no meio das batalhas náuticas. Tubarões também feitos digitalmente. Desnecessário. Desnecessário. Essa parte realmente eu achei que não ficou tão boa. Viajou muito, né? Viajou. Mas eu não gostei tanto disso. Incomodou vocês ou mais ou menos? Me incomodou a qualidade. Entendeu? Então, assim, talvez se não fosse a qualidade tão ruim, me desculpem, talvez até se encaixasse ali pra aquilo que eles estavam querendo mostrar. Porque Faltou orçamento. Porque existia realmente, né, as batalhas náuticas que eles faziam. E até você tava comentando aqui nos bastidores enquanto a gente conversava, você explicou, você poderia até falar um pouquinho pra galera? Existiam as batalhas náuticas, elas não eram frequentes. Pelo que eu li, tem 3 registros na história do Coliseu, tem 3 batalhas náuticas. E é um evento histórico. Era um evento que todo mundo em Roma comentava. O pessoal diz, eu estive na batalha náutica de tal ano, porque era raro. Mas eles fechavam as comportas do Coliseu, deixavam a água. Eles tinham um sistema que recolhia a água da chuva e dos rios, e aí eles fechavam as comportas e deixavam inundar. Inundava até, pelos registros, até tipo, é pouco, não é muito, 1,5 metro, 2 metros, minha altura mais ou menos. Só a cabecinha de fora do jogo. até os navios, os barcos conseguirem flutuar, e aí eles simulavam batalhas náuticas. Mas não tinha tubarão, né, gente? Não tinha tubarão, era só a batalha mesmo, eles batalhando realmente lá na água. Era uma exagerada jogar tubarão ali no meio, ficar imaginando que os romanos iam lá caçar tubarão. Eles criaram uma conexão legal entre o Lucius e o Russell Crowe, mas tem um probleminha só. Qual que é o problema? O Lucius, o ator que faz o Lucius, que é o Pedro Pascal, Pascal é o outro. Ele não é tão bom, tá? Quanto o Russell Crowe. Não tem como Não comparar. tem nem comparação. Não tem como comparar. Eu até tava revendo algumas cenas do Gladiador, depois que eu vi o filme, né? Tem algumas cenas clássicas que o Russell Crowe é espetacular. Tudo que ele fala é espetacular. É sensacional. Falta bastante carisma pro ator que faz o Lucius, na minha opinião. Ele não consegue carregar o filme. O filme acaba sendo carregado pelos coadjuvantes do filme, na minha opinião. Sim. O elenco é excelente, mas assim, o Denzel Washington, espetacular. Maravilhoso. Fantástico como vilão. O Denzel Washington, sim, faz jus ao Joaquin Phoenix, porque o primeiro filme tem um vilão e um herói excelente. O segundo filme tem um vilão forte, bom demais. Aliás, não só um vilão, 3 vilões, porque os gêmeos, os imperadores gêmeos também, com aquela bizarrice, aquela bizarrice do império, que era um império romano, tinha muitas figuras bizarras, embora o filme seja quase uma fantasia, não é? Mas é que eu acho que essa questão dos gêmeos tem muito a ver com a história de Roma, né? Com a mitologia romana, que eles quiseram retratar os 2 gêmeos reais, né? Que seria o Rômulo e o Remo. Então eles quiseram fazer esse link, até mostra a parte da loba amamentando, que é onde o Lucius, ele até comenta sobre a história de Roma, ele conta um pouquinho da história. Sim, a história de Roma é incrível. E o filme, obviamente ele é uma ficção, ele é bastante fictício. Exato. Ele pega alguns personagens que existiram, mas muda completamente. O Cômodos realmente existiu, mas não tem nada a ver com esse Cômodos. O Lúcio também. Teve um período da história romana que tiveram 2 imperadores gêmeos e eram meio lunáticos. Mas é outro período. Sim. Então, assim, ele pega pontos da história e cria uma história fictícia, completamente fictícia. Mas que funciona, é legal. Até essa parte de um matando o outro ali. E o Denzel lá, né? Nossa, o Macrinus, o Macrinus ali é um spoiler, esse spoiler grande. Esse é. Tem que ter. Aqui a gente não pode guardar segredo. Vocês já viram o filme, né, pessoal? E o filme, o original, ele consegue ter uma escalada clara, passo a passo.
Sim. Então você tem a batalha inicial, aí ele vai pra sarjeta, ele é vendido. O filme gasta tempo com ele lá no fundo do poço. Aí ele começa, aí começa em pequenos espetáculos de gladiadores, Sim. começa a participar, aí ele sofre, aí vai ter os jogos em Roma, aí ele vai... O filme é passo a passo. Isso faz com que seu envolvimento com ele seja maior. Sim. O novo, ele é mais papum. Ele já começa com a batalha, depois ele já tá... Daqui a pouco ele já tá no Coliseu, e as batalhas no Coliseu começam rápido. As batalhas no Coliseu no segundo filme do primeiro filme, fazem parte da primeira parte do filme, da segunda parte do filme, e no Gladiador 2... Com meia hora de filme, você já tá dentro do Coliseu. Então, Sim. eu acho que funciona melhor o primeiro filme. E no final, eu tenho a impressão que a parte final também do Gladiador 2, o filme começa a abrir muito parênteses, né? Ah, tá. Sim. Agora o personagem Denzel Washington vai fazer isso, pra conseguir isso. Ah, não, mas ele vai... Aí aquele ali vai fazer aquilo ali. Aí tem os caras vindo pra batalha ali. Peraí. Começa a ter muita história paralela. Sim. Fica um pouco confuso. O Gladiador 1 é muito mais objetivo. A história é aquela, é uma história de vingança clara, é o cara que matou a família e que assumiu o poder que não era pra ser dele, e o personagem do Russell Crowe buscando vingança, e o final caminha pra isso, e a batalha final é isso, é ele contra o Imperador, é uma construção mais objetiva. Confesso que a falta de carisma do Paul Mescal durante boa parte do filme, a estrela foi o Denzel. O Denzel Washington foi a estrela e eu até entendia ele. Eu até falava, não, você tem razão. Exato. Eu até entendia, até torcia por ele. Aí, lógico que a hora que ele fica muito claramente sem caráter, aí você não consegue mais. Mas durante um tempo que você fala assim, não, eu quero vir aqui, eu quero me vingar dos caras. Que ele também tem a história de vingança dele. Ele também, e ele conta que naquela época era o único jeito que você poderia dar a volta por cima era fazendo isso. Lógico. E ele foi... Sim. O pessoal dele foi dizimado pelos romanos e ele tava tentando dar a volta por cima. Porque ele, gente, foi escravo. Ele foi escravo do César. Exatamente. Que era o pai da Lucila. Isso, ele tem o carimbo ali. Então ele mostra. Então, assim, é bem forte. Pra mim, o melhor ator do segundo filme foi ele. Assim, se eu tivesse escolhido, foi ele. E qual que é a nota? 10. Pra ele é 10. E pro elenco? Pro elenco todo, eu permaneço lá no 7. A Lucila, gente, ela é perfeita. A mulher ficou conservada, jogaram o mesmo look e é a mesma. Achei que ela ficou conservada até demais. Até demais. Até demais, porque num determinado momento, você olhava ela discutindo. Porque assim, isso me incomodou um pouquinho. A relação mãe e filho ficou um pouco impactada no segundo filme, porque ela tá muito nova. Então, você fala assim, mas ela poderia ser o tipo interesse romântico dela, tem quase a mesma idade que ele. Sim. Então, quando ela se apresentava como a mãe dele, que tinha deixado ele novinho lá, você fala assim, não, a mãe parece irmã dele, pô. E também ficou muito ruim esse negócio, né, de tipo, ela ter mandado ele pequeno embora. Eu também, Isso daí não ficou legal na história. Ficou estranho. Estranhíssimo. Porque o primeiro, mas aí foi o gancho que eles quiseram dar pra puxar a continuação, porque realmente, no primeiro filme... Tava tudo concluído. Ia virar uma república. Inclusive, o Maximus, ele fala agora, o Lúcius, mesmo morreu sem saber que era o pai. Mas ainda fica essa preocupação com o filho, né? Tipo, que era a preocupação que ela tinha e levou pra ele. Isso então, e aí encerra, o final do filme é esse. Ele falando agora ele tá bem e tal. E aí, de repente, ela manda ele embora. Isso me irrita um pouco. Porque aí, o final do primeiro filme já não é mais um final esperançoso, né? Você vai, que acaba o filme e tal, tem uma parte meio triste e tal, mas você tem uma esperança de uma Roma melhor. Pô, foi tudo resolvido. Aí o segundo filme fala, foi resolvido porcaria nenhuma. Tá? Exatamente. Isso aqui, ó. Isso aqui não aconteceu nada, viu? Inclusive, o Lúcius, o filho dele, carrega ele, né? Porque ele sai de lá de dentro do Coliseu carregado como o herói, o cara que... exatamente. Entregou o governo de Roma pro senador lá, agora tá na mão do povo, não vai mais ter, né? Aliás, vocês que assistiram os dois filmes,
não dá uma... O filme não ganha... O personagem do Lucius não ganha força quando aparece o Maximus. Sim, o Maximus exato. No pano de fundo, ele pegando a armadura do Maximus, ele lembrando do Maximus, os diálogos do Maximus. O Lucius, coitado, ele realmente não chega aos pés do carisma do Maximus, porque as melhores cenas dele são quando ele tá em conexão com o Maximus. Exato. É impressionante isso, porque eles falam, agora foi legal. O filme, isso é interessante, o filme tem muitos personagens importantes. Mas eu tenho a impressão que o filme chega um determinado momento que tem muita história importante e ele tem que escolher o foco. Sim. O primeiro filme, como a gente estava falando, o foco é muito claro. O personagem do Acacius, ele tinha um potencial, ele tem potencial, claro que ele tem. Um general com a história dele, casado com a Lucila. Então, com esse passado, com essa relação com o poder, querendo também mudar o poder de Roma, querendo ajudar Roma a novos ares, é um personagem interessante. Sim. Mas ele fica meio que em segundo... Ele tem uma história importantíssima que fica meio que em segundo plano, não tem tanto peso dramático. Sim. Os irmãos também, os irmãos imperadores também são interessantes. Mas, assim, são divertidos, interessantes, parecem 2 imperadores bizarros, mas também em segundo plano. Então tem muita história importante em segundo plano, né? Comendo. Não, mas o filme é muito bom, gente. Galera, eu vou fazer uma observação aqui. O que tá acontecendo? Não, esculhambando. o filme, ele é um filme que, assim, se você pensar friamente, tem muito problema. Mas é um filme legal. É um filme bom. Muito legal. No cinema é uma experiência incrível que a gente... E essa é a função. Em tese, não precisaria da continuação, como eu falei no começo. Exato. Mas pra mim acaba sendo a função dela você ter essa experiência cinematográfica. Que poderia ter sido um outro filme. Não necessariamente uma continuação. Porque o único link, basicamente, seria ele ser filho do gladiador. Mas então, aí assim, é a marca, né? O Gladiador é uma marca, né? Você poderia fazer um outro... Tem vários filmes, na verdade, passados em Roma. Mas como é um filme grande, de grande orçamento, gastou mais de 200 milhões de dólares... Faltou um pouquinho ali pra computação, né? Mas é um filme... Faltou um pouquinho? Um pouquinho. Mas um filme caríssimo. Você não vai conseguir fazer uma superprodução hollywoodiana. É um filme que nos Estados Unidos é censura 17 anos, que é uma censura que geralmente eles não produzem filmes de grande orçamento, né? É raro, só quando tem muito potencial de retorno. E é um filme que precisa ter sangue, não tem jeito, né? Sim. Então, assim, pra você produzir um filme desse... Com esse valor, você teria que usar a marca. Se você não vai falar de... Se você vai contar uma outra história, que seria o mais lógico, você não vai ter a marca Gladiador. Sim. Então é por isso que eles encaixaram. Sim. Aí, então, com esse orçamento, poderia ter tirado aquelas cenas, né? Dos macacos, dos barões, desnecessário. A gente já tava gostando. Porque o cenário é muito bonito. A construção da história é realmente legal ali. O cenário. Então, pra que colocar, né? É verdade. Porque deixou a desejar, né? Eu também acho. A próxima pergunta vocês já responderam. Era sobre os efeitos visuais de 0 a 10 do 1 e do 2. Não vamos dar Só nota, não, nota, porque aí o pessoal tem que assistir. Vocês que vão dar a nota. O 2 nota 5. Eu tiro o meu, eu não vou dar nota. O primeiro não tem efeitos digitais, não tem erro especial. Top, né? Nota 10, Eu acho que assim, só pegando esse gancho, o segundo, geralmente quando lançam um segundo filme de um primeiro que foi muito sucesso, não acho que também o critério de avaliação é mais rígido? Sim. Não, nem vamos entrar nesse filme, mas no último vídeo nós falamos do Coringa. Do primeiro eu achei extraordinário, o segundo eu fui com a mesma expectativa, eu me frustrei. Mas eu não me frustrei no Gladiador 2. Mas o Coringa... Achei que não tá no mesmo nível, mas pô, super filme. Mas super o Coringa escolhe um caminho... Outra coisa, o Coringa basicamente... O Gladiador 2, ele... Mantém não só mantém, como... Basicamente faz a mesma estrutura. Sim. O filme tem a mesma estrutura. É basicamente um reprise do primeiro filme com alguns incrementos. O Coringa... O Coringa 2 basicamente nega o Coringa 1. É outro rolê. É uma coisa que assim... É uma coisa que acho que eu nunca vi. O cara pegar e falar assim, vou fazer uma continuação que não tem nada a ver com o primeiro filme.
Só que nessa situação do Coringa, eu acho que o que fica trágico é porque é o mesmo personagem. É o mesmo ator, parece que é outra psique, é outra coisa, Então, assim, porque a gente tá apegado naquele Coringa, com aquela mentalidade, com aquele perfil. E é uma história foi sensacional. E é uma história muito conectada, né? Exato. Porque Gladiador é uma história que se passa 20 anos depois, com outro elenco, com uma outra galera. O Coringa não. O Coringa o filme foi até aqui, a gente vai continuar. Ele foi preso aqui. Foi preso. Agora o segundo filme é dele preso em diante. O mesmo ator, mesma galera. Aí a gente faz uma outra coisa completamente diferente. Não tem como comparar. Mas aí, só pra fechar, gente, Gladiador 2 é sensacional. É que daí quando você começa a comparar... Eu já tô achando meio médio, tá? É que assim, começando a comparar com um é difícil. Mas agora fica... Claro que é por causa da marca, realmente. Mas poderia ter sido uma outra história. Sem essa conexão, não teria por quê. Eu vou falar um negócio importante. Gladiador 2 já me deixa com boa vontade. O filme tem muitos problemas, assim, tem algumas coisinhas. Mas eu já tenho boa vontade com Gladiador 2 por ser um épico de guerra realista, assim, em termos de sangue, batalha. Super produção, como se fazia muito antigamente e ninguém mais faz. Esse tipo de filme não existe mais. Pensa quando foi o último épico de guerra, seja épico de guerra da Era Romana, não tô falando necessariamente da Era Romana, pode ser Idade Média, mas qualquer grande épico de guerra, como a gente teve nos anos 90, Coração Valente, que é espetacular, com Mel Gibson, Troia, o próprio Kingdom of Heaven, como é que chamava em português? Vocês já assistiram Kingdom of Heaven? Como é que chama em português? Não é reino quando vem não é reino dos céus. Não é a mesma coisa. Ou em português seria reino dos... A tradução seria reino dos céus. Cruzadas, acho que chamaram em português. Cruzadas. Vocês vão gostar, hein? Vocês vão gostar. Vocês têm que assistir esse filme. É do mesmo diretor já puxei um gancho. É do mesmo diretor do Gladiador e fala sobre as guerras... as guerras das cruzadas, sobre os cristãos e as guerras naquela época com os muçulmanos que tiveram pela terra, as batalhas que tiveram pela terra sagrada, enfim, que era considerada sagrada para os dois povos. É um filme sensacional, um dos melhores do Ridley Scott. Tem muito épico, fantástico, que eu cresci assistindo no cinema. Meus pais, antes disso, Ben-Hur, outros grandes épicos históricos que eles cresceram assistindo, e essa nova geração não tem, porque são filmes caríssimos de se produzir e que geralmente não dão tanto dinheiro. Então, nesse sentido, mesmo que não fosse necessário, é legal que os caras tenham feito Gladiador 2. Outra pergunta, agora para finalizar sobre o Gladiador, porque a gente tem filme para falar aqui. Você acha que o Gladiador concorre ao Oscar de melhor filme? Por Não. todo o investimento, estrutura? Não vai concorrer. Não vai concorrer o único Oscar. Aí, ó, previsão. Qual é o Oscar tô que dando você previsão. Qual que é seu palpite? Ele vai ser indicado a melhor ator coadjuvante pro Denzel Washington. Ok. Tem boas chances. Boas chances. Só. Não concorre a trilha, que nem o outro, porque a trilha é melhor do outro. Não concorre a efeitos especiais, porque tem muita gente criticando os efeitos digitais que eles usaram para fazer os animais. Ali nos macacos da arena lá. Então, na parte técnica... Macaco choro. Macaco cachorro, sim. Na parte técnica não vai ser indicada a nada. Melhor filme também não. Você acha que não? Não. Eu li, se eu não me engano, mas eu li na internet, que acho que o Zé, ele fala esse não com uma satisfação, né? Você tava tão empolgado, ele não vai. Não vai. Se Com certeza, cara. Ele tem uma convicção. Eu, como espectador, acho que apareceria na lista. Pelo tamanho do filme, contexto, investimento. Mas eu acho difícil. É que também não é só isso, né? E olha que agora são indicados 10, hein? Né? Agora são indicados 10. Não, mas acho que não vai ser indicado o melhor filme. Não vai? Pra você também eu não acho nem que ele acha. Ele tem certeza, viu? Que não vai ser. Eu vou na do Zé. Eu tô com o Zé. Desde o começo. Não, mas na minha visão de leigo, que só assiste o filme comendo pipoca e água com gás e refrigerante, eu acho que iria... Não sei se ganharia, mas... Eu acho que apareceria, pelo tamanho do filme. Talvez apareça até nas indicações de melhor filme. Acho que vai bater... Porque agora eles indicam até 10 filmes a melhor filme, né? As outras categorias têm 5 filmes no máximo. A categoria principal, melhor filme, pode ter até 10, que é bastante. Aí talvez ele entre.
Mas mesmo assim, se eu tivesse que apostar, entra ou não entra, eu acho que não entra. Agora, a bilheteria, ele estreou muito bem internacionalmente, de bilheteria. Nos Estados Unidos está estreando essa semana junto com Wicked. São os 2 grandes filmes da semana nos Estados Unidos. Dependendo de como for a bilheteria, se ele virar um grande sucesso, aí eles acabam indicando. Mas não tem chance de ganhar. Mesmo que ele seja indicado, ele não tem chance de ganhar. Aí sim, hein? Anota aí a previsão. Galera, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Seguir o canal do Zé. Qual que é o seu canal, Zé? Repete aí. Top Filmes. Top Filmes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Curtir, comentar e compartilhar sobre hoje. E você? E aí, o que você acha do filme? É 10? Vai pra indicação ao Oscar? Eu tô com o Zé e acho que não. Eu acho que vai. Indicação. Deixa seu comentário aí, certo, José? Certo, galera. Vamos pro próximo filme. Newcastle Idiomas. Valeu!